Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu estava com saudade de encontrar com vocês todas as semanas aqui no Entrevistas, mas a gente teve, que voltar para o período eleitoral, fazer as entrevistas, uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória e precisou desse espaço para fazer reflexão. O assunto é importante. Então, mas agora a gente está de volta e eu já começo te pedindo para curtir, compartilhar e se inscrever no canal de S Hoje. Você sabe que todas as semanas, aqui na entrevista, tem sempre um bate-papo leve, gostoso, muito importante, sempre temas importantes, com um convidado diferente. E hoje eu recebo a procuradora do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, Fernanda Naves. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Fernanda Naves é coordenadora, vice-coordenadora nacional de Igualdade. Isso, da Cor de Igualdade. Da Cor de Igualdade. Eu queria que você falasse um pouquinho desse setor, dessa coordenadoria no Ministério Público do Trabalho, a função dela na inclusão social. Bom, o Ministério Público do Trabalho, a gente tem 8 coordenadorias temáticas nacionais que são os nossos temas de atuação prioritária, aqueles temas mais importantes para a instituição. Então, a gente tem, por exemplo, a Cor de Infância, que é o trabalho infantil, e a gente tem a chamada Cor de Igualdade, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Então, o nosso objetivo principal na atuação da Cor de Igualdade é a inclusão, a diversidade e a eliminação da discriminação e do assédio dentro do ambiente de trabalho. E é isso que a gente faz aqui. Eu sou coordenadora regional no Espírito Santo e também estou na vice-coordenadoria nacional. E é isso que a gente faz em alguns projetos como esse que nós vamos conversar hoje. Antes da gente falar do projeto, que é um projeto extremamente interessante, importante, e ele deveria mexer com todo mundo, como eu só de ouvir falar dele, né? Porque antes da gente gravar aqui o Entrevistas, eu já tinha conversado com a doutora no nosso podcast. Você pode acompanhar também aqui no nosso canal de YouTube e em todas as plataformas. Mas já não há mais tempo de brincadeirinhas sem graças no ambiente, em qualquer lugar, mas no ambiente de trabalho principalmente, né, doutora? Exatamente. O que a gente sempre chamou de brincadeira, isso é só uma piada, hoje em dia a gente sabe que muitas vezes pode configurar até mesmo crime, né? Seja uma brincadeira machista, seja uma brincadeira racista, seja uma brincadeira capacitista, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, seja também uma brincadeira homofóbica ou transfóbica, já que a homofobia e transfobia foram reconhecidas pelo STF como equiparadas ao crime de racismo. Então, isso já é o primeiro ponto para a gente trazer aqui para todas as pessoas que estão acompanhando, da necessidade da gente repensar o que culturalmente a gente trouxe aí, né, como brincadeiras, como piadas, como piadas vexatórias, jocosas, quanto a temas tão sensíveis como esses que eu citei aqui. A população trans, que é o que a gente vai falar hoje, ela representa 2% da população brasileira, né? E todas as letrinhas que formam o LGBTQIAPN+, elas já sofrem muito, mas a população trans, travestis, transexos, eles sofrem ainda mais. E aí, né, diante dessa situação, foi realizado um trabalho do Ministério Público do Trabalho chamado Qualifica Trans. Queria que a senhora explicasse como é que surgiu isso, né, esse projeto, e como que ele foi trabalhado. O Ministério Público do Trabalho, além de uma atuação que a gente chama de atuação repressiva, que é aquela atuação de investigação, que muita gente conhece mais, né? Então, acontece um ilícito trabalhista, como, por exemplo, trabalho escravo, e a gente investiga e pune aquela empresa, a gente tem uma atuação que a gente chama de promocional, que é promover direitos humanos no campo trabalhista. Ou seja, não é só se for provocado como a denúncia. Exato. Vocês estão saindo também em busca de colocar pessoas no ambiente de trabalho de forma qualificada. Exatamente. Abrindo espaço para todos. Exatamente. Dentro dessa atuação promocional, o que a gente trabalha muito é a conscientização. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje dentro da atuação promocional, né? A gente faz palestras, fóruns, temos essa participação, essa troca com a sociedade civil organizada e com outros órgãos também. E a gente tem essas ações de inclusão no mercado formal de trabalho. E uma dessas ações de inclusão formal no mercado de trabalho é exatamente a ação de qualificação, que um exemplo é o Qualifica Trans. A gente identifica, né, pelo histórico da população trans, que os parcos dados que nós temos de algumas associações, como, por exemplo, a ANTRA, que é a Associação Nacional,
quase 90% das mulheres trans e travestis estão aí na prostituição. Elas foram empurradas para prostituição, porque foi o único lugar que elas tiveram acolhimento. Então, para a gente tentar mudar isso e fazer com que essa população tenha oportunidades, tenha escolha, a não ser outras escolhas a não ser a prostituição, é que nós pensamos em um curso voltado especificamente para essa população, para trazer qualificação e aí fazer com que elas possam sonhar com outros mundos fora do mundo da prostituição. Então, é um curso que volta-se aí para essa população que é historicamente marginalizada e invisibilizada, para tentar trazer aí um novo mundo para essas mulheres. A gente pensa em tirar da prostituição, porque naturalmente não é a escolha, muitas foram empurradas. Existem bem os salões de beleza, né, que muitas acabam só tendo esse espaço, mas nesse curso foi o cuidador de idosos, né? E como é que se chegou a essa profissão? A gente sabe que a gente está tendo uma população que está envelhecendo, está vivendo mais, mas nem todos envelhecem com qualidade de vida. Então, é uma demanda que o mercado tinha em aberto realmente. Exatamente. O curso, ele é uma parceria com o SENAC, e também com a Gold, a Associação Gold, que é uma associação voltada para a população LGBTQIA+, aqui de Vitória, uma associação muito atuante nessa área. E aí, conversando tanto com o SENAC quanto com a Gold, previamente ao curso, a gente tem essa necessidade, foram várias reuniões prévias, acho que mais de 10 reuniões para a gente chegar num consenso, né? Um estudo bem completo. A gente chegou à conclusão que esse nicho seria um nicho interessante, porque elas, estando qualificadas, tendo essa certificação pelo SENAC, é um curso de 160 horas, né? Um curso muito completo, elas conseguiriam aí entrar nesse mercado, porque é um mercado que está carente. É um mercado que precisa de mão de obra qualificada. E, além disso, é uma profissão que permite que elas tenham também a flexibilidade, trabalhem por conta própria ou trabalhem aí como contratadas em alguma empresa ou até mesmo em hospitais. A gente tem uma das meninas que está trabalhando em um hospital aqui da Grande Vitória. Então, a gente chegou a essa conclusão que seria um curso adequado e ainda bem que a gente escolheu esse curso, porque antes mesmo da formatura, 4 das meninas já estavam aí contratadas, trabalhando. Que coisa boa, doutora. E essas meninas, como que elas chegaram a esse curso, né? Como que elas foram inscritas? Foi vontade delas ou a Gold foi buscando, né? Porque eles já fazem um trabalho de acompanhamento, eles já fazem um trabalho de ter esse olhar para essa população, né? Como é que elas chegaram ali? Exatamente. E qual era a situação que elas estavam? Ótimo. A Gold, ela fez esse papel de captação das pessoas interessadas. A gente fez um formulário, um conjunto, né, para espalhar, né, para as pessoas preencherem dos interesses. Então, por que você quer fazer esse curso? Qual é a sua formação? Porque o curso exige uma formação de ensino médio, né? E o que você espera com esse curso? Você quer trabalhar? Todo esse mapeamento aí das meninas interessadas, e foram selecionadas ali as meninas que cumpriam com os requisitos. E aí a Gold fez esse trabalho, inclusive, de acompanhamento de algumas situações específicas. Então, por exemplo, a gente teve uma das meninas que, assim que entrou no curso, fez em parceria com a Gold, né, solicitou a Gold, falou, olha, eu queria muito trocar minha certidão. Eu não tive a oportunidade de fazer isso antes, porque eu não tenho os meios, eu não sei como fazer, vocês me ajudam? Então, a Gold foi lá e fez esse trabalho. Teve uma outra que estava em situação de identidade de Exato, gênero, né? Exatamente. Teve uma outra que estava em situação de rua, e a Gold tem um projeto que chama Projeto Acolhimento, e aí ela foi alocada em uma kitnet para ela ter aí essa segurança de ter uma moradia, né, um direito tão básico que muitas dessas pessoas sequer têm esse direito. E também situação de algumas delas que ainda não tinham o ensino fundamental completo, que a gente fez esse trabalho de inserção por meio do EJA, né, da Educação de Jovens Adultos. Foi muito interessante, porque além da formação qualificada para o trabalho, elas tiveram a oportunidade de acabar o ensino da escola, né? E aí garantir essa finalização desse processo aí da escolar e, além disso, a capacitação para a atuação dentro do mercado de trabalho de forma qualificada. E, doutora, agora qualificadas, elas já estão empregadas? Como é que o Ministério Público vai acompanhar? E mais,
Como uma empresa, né, atenta à inclusão, atenta às mudanças da sociedade, atenta à importância de estar com esse olhar, pode, né, procurar o Ministério Público e dizer, olha, eu tenho a vaga, ou eu tenho, né, nós podemos ajudar a colocar essas pessoas para trabalhar. Vocês vão acompanhar por quanto tempo isso? O Ministério Público do Trabalho agora está na fase de fazer interlocução com as empresas do Estado que trabalham com recrutamento de cuidadores e cuidadoras de idosos, né? A gente tem algumas startups, inclusive, a gente já identificou, a gente está fazendo essa identificação, vamos fazer uma reunião coletiva para apresentar o projeto para essas empresas e apresentar o currículo dessas meninas, porque na formatura, nós fizemos um currículo para que elas tivessem ali para distribuir e também cartões de visita via WhatsApp, que acaba que nesse tipo de função, o boca a boca é muito Fundamental. importante, é fundamental, né? Então, inclusive, uma das meninas conseguiu indicação pelo boca a boca. Ela estava com a blusa, elas tinham um uniforme do projeto Qualifica Trans, com a logo do Ministério Público do Trabalho, da Gold e do Senac. Uma pessoa no hospital viu essa menina, ela estava no hospital por um outro motivo, viu essa menina, e aí perguntou sobre o projeto, o que era, porque viu ali as logos, né, das pessoas envolvidas e falou, olha, isso aí deve ser interessante, uma formação no Senac, que é uma instituição Referência, né? E assim, a formação foram 160 horas de curso. Elas tiveram aula de primeiros socorros, aula de higiene bucal completa e, obviamente, toda a parte básica de aferir pressão, sangue, né, controlar a questão da diabetes. Então, assim, foi um curso que trouxe um credenciamento completo ali para elas dentro daquela área. Então, a gente vai fazer esse mapeamento das empresas interessadas. Claro, caso tenha alguma empresa que a gente não mapeie, pode entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho, né, por meio da... Pode mandar um e-mail para a gente, esse e-mail vai chegar até mim, Fernanda Naves. E aí a gente pode sim fazer essa interlocução, é sempre bem-vindo essas iniciativas desses empregadores e empregadoras que estão interessados em realmente trazer a pluralidade, a diversidade e a inclusão para o meio ambiente de trabalho, que traz benefícios não só para as pessoas empregadas, mas principalmente para as empresas, tá? Para a gente caminhar para o final da nossa conversa, eu tenho duas questões. Uma, quantos cursos já foram ministrados e isso é uma questão anual? E a outra é que eu queria que a gente, que a gente não terminasse sem falar, né, sem dar esse alerta para as empresas também, da importância de ter esse olhar de inclusão, da importância de estar atento a todo tipo de movimentação dentro da empresa, de trazer informação, né? Mas vamos lá primeiro para os cursos. Foram quantos? Quantos vão daqui para frente? Bom, a gente teve aqui no Espírito Santo, né? Esse projeto é desenvolvido no Brasil inteiro, tá? Um projeto de empregabilidade da população LGBTQIAPN+, no Brasil inteiro. Nós temos diversas iniciativas, mas aqui no Espírito Santo, anteriormente a esse curso, a gente teve 2 edições do projeto Cozinha e Voz, que é um curso, foi também em parceria com o Senac, com a Gold, e a OIT estava envolvida também, a Organização Internacional do Trabalho, e ele foi voltado para a área aí de restaurantes e bares, acolhimento. Tiveram aulas lá no Hotel Senac Ilha do Boi, um hotel muito famoso aqui de Vitória, para quem não conhece. E foi um curso que teve uma excelente entrada no mercado. E aí agora a primeira turma de cuidadores e cuidadoras de idosos, e a gente espera que no próximo ano a gente tenha aí um outro curso. Ainda não sabemos qual a área, porque isso a gente tem que fazer a curadoria do que está necessitando, o público, qual o interesse que aquele público vai ter, mas a gente espera aí que no próximo ano já tenhamos mais um outro curso voltado a essa população. E agora sim, o que a gente, né, a gente pode deixar de mensagem nesse final sobre a importância, né, de as empresas estarem atentas, porque enquanto conversávamos antes de gravar, a doutora Fernanda contou que dentre essas meninas, uma delas chegou a entrar no mercado, numa empresa, né, chegou a não querer fazer o curso porque tinha conseguido um emprego e nesse emprego ela sofreu violência, né, homofóbica. E isso é um crime e a empresa paga por isso. Exatamente. Ainda que não tenha sido o dono da empresa, foi dentro do ambiente de trabalho. Um ambiente saudável de trabalho, o quanto é fundamental, né? Exatamente. Bom, primeiro, rapidamente, a importância da inclusão dentro, né, para a empresa, não apenas para a sociedade e para a pessoa da população marginalizada,
a própria empresa, a gente tem diversos estudos que demonstram que cresce a produtividade, porque quanto mais a empresa, ela dentro dos quadros dela, ela espelha a sociedade, maior a produtividade. Por quê? A gente tem pluralidade de visões de mundo, a gente tem um ambiente mais criativo, o ambiente se torna mais acolhedor, a saúde organizacional, ou seja, a saúde daquela organização, ela melhora como um todo. A gente cria uma solidariedade social, né, um sentimento ali de engajamento entre as pessoas. Isso tudo são dados, tá? Então, diminui o absenteísmo, né? Ou seja, as faltas do trabalho, elas diminuem. Diminui o adoecimento. Então, são muitos impactos, muitos impactos positivos. E nós temos diversos estudos que já demonstram que quanto mais plural e diversa aquele ambiente ali da empresa, ou seja, quanto mais aquele ambiente ali, ele realmente espelha a nossa sociedade, Porque mais a sociedade é plural. Exatamente, mais benefícios a gente tem para aquela empresa. E aí, esse é o lado, né, número 1 que eu gostaria de ressaltar, da importância da inclusão para a própria empresa. E o outro ponto que eu gostaria de destacar é a responsabilidade da empresa, né? Então, primeiro, a empresa, ela não apenas busca o lucro, a empresa ela tem uma responsabilidade social. A gente tem na nossa Constituição, no Código Civil, em diversas normas, na CLT, a função social da empresa. Então, a empresa ela tem a contrapartida aí do lucro, que é essa função social dela. E dentro disso, ela se responsabiliza pelo meio ambiente saudável, salubre, seguro. E ela, dessa forma, ela tem que atuar de forma proativa. Então, por exemplo, fazer um código de ética que contenha normas sobre discriminação, sobre assédio, buscar ali identificar, o que a gente sempre fala, façam pesquisas de clima organizacional, por exemplo, com os trabalhadores e trabalhadoras ali, para ver o que está acontecendo, pesquisas anônimas, para que as pessoas possam falar o que estão sentindo, diálogos de comunicação, cursos, capacitações sobre inclusão e diversidade. São coisas que são muito simples, mas que são muito, mas muito efetivas para que a gente previna que aconteçam situações de assédio e discriminação e a empresa não seja punida depois. Porque quando há uma situação de assédio e discriminação, responde não apenas o assediador, mas também o empregador. Exatamente. Doutora Fernanda, muito obrigada. Que a gente possa voltar a falar sobre vários outros temas. O mercado de trabalho, ele é amplo, o ambiente de trabalho tem que ser bom, tem que ser positivo. Nós saímos de casa para sermos produtivos, né? Para trabalhar e às vezes tem muita gente que fica mais tempo voltado para o seu trabalho do que para a família e não tem mais espaço, não temos mais tempo para que isso não seja bom de maneira ampla, né, em todas as camadas, né? Muito obrigada pela sua participação. De nada, foi um prazer. E você que ficou conosco até agora, eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Se você curtiu, compartilha, não deixa de se inscrever no canal. E atenção, não há mais tempo para o preconceito. A gente tem que abraçar, incluir, sobretudo, respeitar. A gente se encontra semana que vem.